Na faixa de 350 mil reais, a BMW oferece duas opções de veículos familiares topo de gama. A opção mais entusiasta a gente conheceu faz algumas semanas, que é o 320i M Sport. E hoje a gente vai conhecer uma opção um pouquinho mais racional, que tem alguma pimenta, mas, claro, mais de leve, que é o X120i M Sport. Os dois veículos são produzidos em Araquari e aqui embaixo do capô a gente tem o mesmo motor B48 2.0 turbo injeção direta e as coincidências param por aí, porque lá a gente tem uma plataforma completamente diferente dessa daqui. Lá a gente tem a plataforma CLAR, que é a mesma do Série 7, do Supra, por exemplo, enquanto aqui a gente tem a plataforma UKL2, que é a mesma do Mini Countryman. Aqui o motor fica na transversal, porque a tração é dianteira, enquanto lá fica na longitudinal, justamente por ser tração traseira. Tecnicamente, olhando as especificações, equipamentos e até em termos de percepção ao volante, é lógico que lá a gente está falando de um produto superior tecnicamente, que estão no mesmo preço justamente porque SUVs são os queridinhos do mercado, a demanda é muito maior, o interesse do público é muito maior. Então nesse vídeo eu vou mostrar para vocês aonde que estão essas vantagens do Série 3 em relação a esse produto, mas também fica uma coisa bem interessante. Não é uma escolha tão simples assim nessa geração, o 11 do X1, porque o produto evoluiu bastante. Então, se você tem interesse nesse veículo aqui, no X1 dessa nova geração, fica com a gente que eu vou mostrar tudo para vocês. Se você gosta do que a gente produz aqui no YouTube, considere ser um assinante de um dos planos do Flatout em assine.flatout.com.br, porque além de você ter acesso a uma série de matérias exclusivas para assinantes e alguns vídeos que são exclusivos para assinantes no site flatout.com.br, você está ajudando a gente a produzir mais conteúdo em todas as frentes, podcasts, vídeos aqui no YouTube e, claro, matérias lá no site. Nós somos um veículo de nicho, somos muito pequenos e a gente precisa dessa contribuição sua para continuar produzindo por aqui. Nesse segmento aqui de SUVs médios de luxo, o X1 reina absoluto e nessa nova geração a diferença tende a aumentar. No acumulado de julho desse ano, a gente tem 1.600 unidades emplacadas desse veículo aqui, incluindo todas as suas versões, é claro. O XC40 tem mais ou menos 900 unidades. Esse carro aqui vende por volta de 3 vezes mais do que o GLB e do que o Q3. Então a gente tem realmente uma folga bem grande, um respiro bem grande, que há um interesse do público muito grande no X1. Esse veículo usa a mesma plataforma da geração anterior, como eu falei, é o KL2, que é a mesma do Mini Countryman, certo? Mas o veículo cresceu em todas as dimensões. Então aqui a gente está falando de um veículo que cresceu 43 milímetros na parte de comprimento, 24 a mais de largura e também ficou 44 milímetros mais alto, tá? De formas gerais, aqui está falando de um veículo que é uns 10 centímetros maior do que o Compass. Agora, se a gente colocar em perspectiva com o Série 3, por exemplo, a gente está falando de 20 centímetros a menos de comprimento e a gente vai ter uns 16 centímetros a menos de entre-eixos aqui no X1. Esse facelift aqui, de fato, deixou ele com uma percepção mais luxuosa, atendendo até os anseios típicos e desejos típicos dos proprietários desse tipo de veículo, né? Eu, pessoalmente, não gosto de alguma dessas mudanças, mas eu entendo perfeitamente o porquê que elas foram feitas. A dianteira aqui ficou com uma linha mais alta, justamente para você ter essa percepção de veículo maior, mais corpulento. Então, essa linha do ângulo aqui do capô ficou um pouquinho mais alta, tá bom? Lógico, a tendência da BMW é aumentar cada vez mais a grade, né? E aqui nessa versão M Sport, infelizmente em preto, então fica um pouquinho mais discreto. Não é para todo mundo realmente essa grade cada vez maior. Aqui, versão M Sport, a gente tem, lógico, os para-choques diferenciados, faróis em LED também, né, que está presente já na versão X-Line, que é intermediária, que custa 21 mil reais a menos e que acho que é a opção mais adequada, mais equilibrada, para ser bem franco, né? Rodas aro 20 aqui, no caso da M Sport. E vocês conseguem ver, lógico, que toda essa parte aqui lateral ficou um pouco mais integrada, essa parte do acabamento aqui da caixa de ar, e a maçaneta agora é integrada, né? Então ficou uma fluidez mais bacana aqui na lateral. Agora, quando a gente vem aqui para a traseira, a linguagem muda até um pouco. Aqui a gente tem um pouquinho mais de exagero, um pouquinho mais de vincos, recortes. A lanterna é bastante tridimensional nos seus elementos. Tem alguns vincos que chegam até a confundir um pouquinho, que é uma tendência de design que a BMW vem investindo. A gente viu isso inclusive no próprio 320i M Sport, né? Então, esse para-choque um pouco mais exagerado, esses elementos pretos em profusão maior, enfim.
Não é para todo mundo, mas o fato é que realmente o veículo parece mais caro do que a geração anterior F48 do X1. Isso não há a menor dúvida, o valor atribuído aqui nas linhas e na resolução de design, isso com certeza está bem transparente. Diferenças relevantes entre o Série 3, o 320i M Sport e esse veículo aqui, já que eles estão na mesma faixa de preço e pode causar um pouquinho de dilema para você. Eu falei que a plataforma do Série 3 é mais sofisticada, CLR, enquanto aqui a gente tem a plataforma UKL2, que é a mesma no Mini Countryman, que é uma plataforma muito boa, mas realmente vai ser um pouco mais simples em termos técnicos, em termos construtivos, tá? O motor é o mesmo, o B48, mas aqui a gente tem 20 cavalos a mais, tá? 204 contra 184 cavalos lá na configuração do 320i M Sport. E lá a gente tem o câmbio ZF8 HP de 8 marchas automático, enquanto aqui a gente tem um Getrag 7 DCT 300, um câmbio de dupla embreagem. Então aqui você vai ter até umas trocas mais rápidas em algumas circunstâncias, mas se você pensa em fazer alteração de potência e tudo mais, o que vai também te tirar aí da parte de garantia, talvez você tenha uma limitação de torque aqui nesse câmbio. Mas eu também acho que você não deve ir para um exagero de potência quando a gente está falando de um X1, tá? Aqui a gente tem uma vantagem grande na parte de porta-malas, a gente tem 476 litros, 111 litros a mais do que o Série 3, então essa vantagem conta bastante, até porque aqui nessa configuração de carroceria você consegue rebater e explorar ao máximo o espaço do volume interno do veículo, você consegue chegar a mais de 1.500 litros de capacidade aqui de carga em termos de volume, né? Então isso é bastante relevante. Agora tem outro detalhe que me chamou a atenção e que não é muito a cara da BMW fazer isso, mas considerando a documentação que a gente tem aqui da BM, né, aquele análogo que é aquele documento com as especificações, equipamentos que eles mandam pra gente, notei duas coisas importantes. Aqui no X1 M Sport a gente não tem a suspensão M Sport, né, que seria uns 15 milímetros mais baixo, seria mais firme, até talvez não fizesse tanto sentido para a proposta, mas a gente também não tem os freios M Sport que a gente tem no 320i M Sport. Então, considerando que a gente está falando de veículos do mesmo preço, olha, essa diferença começa a ficar um pouquinho mais complicada, né? E o ar-condicionado aqui é de 2 zonas contra 3 no 320i M Sport. Então você tem que botar tudo isso aí na balança antes de tomar uma decisão. Essa geração U11 teve uma enorme evolução em relação à geração anterior do X1. Aquela cabine era um pouco datada até, né? Com o sistema de infotainment meio que espetado no painel, aquela coisa mais verticalizada, um monte de botões. Aqui a BMW não só trouxe realmente para os anos 2020, né? Esse conceito mais horizontalizado de cabine, com iluminação indireta, ficou uma coisa super sofisticada, mas a percepção qualitativa aumentou muito também. Então esse painel revestido, os materiais, enfim, tudo realmente deu uma evoluída tão grande que a gente pode até questionar se tem uma diferença tão grande assim entre o 320i e o X1, mesmo considerando que esse veículo aqui é derivado de um Série 1, né? Porque realmente eles investiram muito nessa parte de design, na parte da cabine. E é engraçado que é um conceito completamente diferente, né? Eu chamo a atenção, por exemplo, aqui para esse altar do smartphone aqui, né? Onde está o carregador por indução, que tem essa trava, inclusive, então você consegue pôr o seu telefone aqui e travar ele, quando ele está carregando até acende aqui, ficando numa cor, inclusive de acordo com o restante da cabine, na parte de iluminação ambiente, né? E notem como ficou limpo aqui, né? Então, os comandos de ventilação vão estar aqui no sistema de infotainment, como vocês conseguem ver. E aqui, nessa porção aqui do console central, ficou uma série de comandos. Então, a parte aqui de volume, próxima faixa, modos de direção. A operação da transmissão também é feita por aqui, por meio dessa tecla, né? Então, esse console, inclusive, é suspenso e para quem gosta de carregar muita tralha, é só um ponto negativo que a forma se sobrepôs à função, é que esse console suspenso tem um espaço legal aqui por baixo, mas fica tudo exposto, né? Então você que gosta de deixar as coisas aqui dentro, acondicionadas dentro desse console central, você vai ver que realmente o espaço é bem diminuto, é bem chatinho, tá? Ergonomia de direção, o que a gente tem aqui? O aro do volante, eu acho que para essa proposta aqui de um veículo, mesmo sendo um M Sport, X1 eu acho que merecia um aro de volante um pouquinho mais fino, um pouquinho mais delgado, combinaria melhor com a proposta de um SUV, tá? E os bancos dão um bom apoio lateral, mas tem uma coisa aqui que me incomodou um pouquinho. O banco está elevado demais em relação ao restante da cabine e eu consigo perceber isso como? Quando eu estou aqui na posição correta de pilotagem, aqui 15 para as 3, olha só aqui como falta altura, faltam uns 3, 4 dedos aqui para apoiar o cotovelo aqui desse lado e no apoio de braço, tá? Quando a gente vai para o Série 3, isso não acontece, você consegue
transitar com o veículo até apoiado aqui nos cotovelos, você abre um pouquinho os braços e você consegue na estrada ter uma tocada mais ergonômica, mais confortável, né? Então eu percebi que aqui a gente tem esse penaltizinho, provavelmente aquela velha briga, sabe, entre engenharia e marketing barra produto na parte de não, mas as pessoas querem um banquinho mais alto num SUV, então ficou esse penaltizinho, por mais baixo que seja, ele não baixa o suficiente, tá? Aqui a gente tem esse cluster, né, com duas telas aí com um pouquinho mais de 10 polegadas. Uma solução que eu achei bem inteligente aqui é como a BMW particionou aqui na parte do sistema do Waze com o Spotify, então você consegue operar os dois ao mesmo tempo, sem precisar ficar alternando aqui, tá? Mas na parte de materiais aqui realmente uma bela cabine. Sistema de som Surround, Harman Kardon aqui nessa versão M Sport e teto solar panorâmico também, você consegue controlar essa persiana aqui por meio de uma tecla que também consegue abrir essa porção frontal aqui. O espaço traseiro tem uma coisa curiosa, ótimo acesso aqui, então esse recorte ajuda muito. Espaço para a cabeça também, achei bom, tá legal aqui. E qual que é a parte curiosa? Aqui a gente tem 2,69 m, né, contra os 2,85 do Série 3, mas olha só, eu gostei mais desse ângulo do encosto aqui, um pouquinho mais reclinado, quase nada, mas faz uma diferencinha para a estrada. E o espaço para os pés, o espaço vertical aqui, acaba sendo um pouquinho melhor, porque lá a gente tem um banco um pouco mais baixo. Lembra que eu comentei há pouco que o espaço, o banco melhor, fica um pouquinho alto aqui? Enfim, o espaço para os pés acabou sendo beneficiado com isso. E lá o espaço para os joelhos é tão grande que aqui você perdeu um pouquinho a mais do tantão que sobra aqui, tá de bom tamanho. Então essa parte de ergonomia para quem vai atrás realmente tá bem legal aqui, tá? Idealmente aqui seriam 4 pessoas, né? Até esse console central acaba deixando um pouco desconfortável para a 5ª pessoa, tá? E olha só, aqui a gente não vai ter o controle de climatização independente para a zona de trás. Então aqui, lembra que eu falei 2 zonas contra 3 do 320 M Sport. Você vai ter a saída de ventilação aqui, mas, nossa, tem um caminhão aqui causando um terremoto. Mas você não vai ter controle de intensidade, de ventilação, de temperatura. 2 saídas USB-C aqui, beleza? Um espacinho aqui para você colocar as suas coisas. Porção aqui da forração, não tem forração na verdade, né? Na porta dianteira vocês vão ver que tem um material sintético, aqui não tem, mas não chega a desabonar, até porque a gente tem aqui um acabamento bem caprichadinho aqui nessa porção aqui da porta. X1 20i M Sport. Vou começar aqui de forma mais civilizada para a gente entender qual é que é desse SUV. Tem uma coisa que eu gostei bastante, inclusive já adianto para vocês aqui: silêncio de rodagem, especialmente na parte urbana. É um carro muito quieto. Ajuda aqui o torque, né, do motor B48, bom mapa do câmbio, sempre joga uma marcha em cima da outra. Lembrando que é um Getrag, né, dupla embreagem, diferente do ZF de 8 marchas do Série 3, que é um excelente câmbio também. Então é um carro que meio que esquece a existência dele, assim, na parte de powertrain, sabe? Ele faz o trabalho dele ali, se na hora, ao mesmo tempo, na hora que você precisar de torque, ele faz uma entrega sólida e suave ao mesmo tempo. Não é aquela pegada agressiva, né? Mas faz o trabalho com sobra. Isso vale para a estrada também, tá, gente? Eu fiz uma boa rodagem com esse carro aqui, inclusive, antes dessa gravação, para poder trazer essas informações para vocês. Tem um detalhe só em velocidade de estrada, infelizmente hoje a gente não vai conseguir mostrar isso para vocês em vídeo, porque a gente tem que devolver o carro daqui a pouquinho, que é a questão de ruído aerodinâmico, né? Essa alteração que a BMW fez na parte de você elevar a linha da dianteira e você ter uma face mais presente, literalmente na forma física mais presente, teve um custo aí de ruído aerodinâmico, tá? Então continua sendo um carro bastante silencioso, mas eu notei isso, especialmente comparando com o Série 3, que o ruído aerodinâmico aqui é um pouco mais presente, tá? Então aqui a gente vai pegar uma rua um pouquinho pior. E eu falo para vocês o seguinte: o trabalho da suspensão do X1 tá muito bom nessa parte de conforto, tá? A absorção de piso ruim, enfim, é um carro que trabalha bem gostoso.
Agora, esse pneu de perfil baixo, né, a gente tá falando aqui um perfil 40, né, uma roda aro 20, até essa combinação na verdade, né, o perfil baixo mais um diâmetro tão grande de roda, é difícil você não se incomodar quando você pegar um buraco mais seco, uma tartaruga, enfim. Então essa parte, inclusive, ele vai lembrar bastante o 320i M Sport, mesmo de acordo com aquela documentação que a gente recebeu, esse carro aqui não tem na suspensão M Sport, tá? Então esse é um ponto de atenção e que vale inclusive pro 320i, né? Se você é um cara que, putz, a prioridade máxima é conforto, cara. Eu não quero ficar me esquentando com batida sequinha e não sei o que. Se é um cara menos entusiasta nessa direção, então pega a versão intermediária que tem um diâmetro de roda, um aro menor, que você vai ser mais feliz, tá? O pneu é o primeiro componente, né, a absorver os impactos. Então, um pneu um pouquinho mais alto, o que significa uma roda de diâmetro um pouco menor, vai fazer diferença, tá? Então, fica aqui a dica para vocês. Então, até judiando um pouco, pegando uma tartaruguinha aqui, vocês ouviram bem, né? É bem presente mesmo essa transmissão. Por melhor que seja o trabalho aqui desse Continental, que foram desenvolvidos aí junto com a BMW, né? Nessa especificação aqui, estrelinha MO, né? Desenvolvido especificamente aí sob encomenda para a BMW. Ainda assim, existe um limite de até onde o pneu consegue absorver quando o perfil dele é mais baixo, né? Mas ainda assim, digno de elogios, é um excelente carro para você ter aí como daily. Eu gosto, inclusive, o fato dele ser menor do que o Série 3. O Série 3 é um carro que já está ali beliscando 5 metros de comprimento, né? Aqui a gente tem 20 centímetros a menos, faz diferença. Ao mesmo tempo, o porta-malas dele é bem maior, 111 litros maior. O espaço traseiro ainda gostei bastante. Algumas coisas do espaço traseiro conseguem ser até melhor do que o Série 3, mesmo sendo menor. Então, essa é uma distinção importante quando a gente está falando desse carro aqui, que eu falei que não é tão simples a resposta, é por causa disso. Tecnicamente, sem dúvida, a gente tem coisas que são melhores no Série 3, né? Parte de plataforma, alguns equipamentos, como eu falei, né? Enfim. Então, mas nessa parte de carro de uso, aqui a gente tem algumas qualidades que o Série 3 não faz tão bem quanto ele, tá? Então, vou parar o carro aqui, fazer uma leve aceleração aqui, uma largadinha aqui, para vocês, enfim, sentirem aqui esses 204 cavalos desse B48, tá? Então vamos lá, o Start Stop entrou aqui, mas tudo bem, vamos lá. A entrega, vocês viram que canta o pneu um pouquinho, né? 7,6 segundos, se eu não me engano, no 0 a 100. Lógico, sem uma subida como essa que a gente pegou aqui, tá? É a mesma sensação que eu tenho do Série 3. Não é um carro esportivo, não vai te entregar aquela sensação eletrizante, mas dá e sobra, é uma força considerável. Pesa contra aqui o peso, aqui a gente tem 1.700 quilos aproximadamente, então olha só onde a gente foi parar com um veículo derivado da Série 1, né? 1.700 quilos, gente. Indústria, acordem, pelo amor de Deus, vocês precisam começar a conscientizar isso, tanto no seu departamento de engenharia quanto na comunicação de marca. Batalhem para reduzir essa massa, porque não está dando, gente. Vocês estão fazendo carros muito pesados, que consomem uma grande parte da eficiência energética que vocês gastam tanto dinheiro desenvolvendo nos motores, né? O B48 aqui está calibradíssimo, né? Então, o consumo aqui rodoviário vai ser 13 km por litro, né, em gasolina, 10,7 na cidade. O mundo real vai estar aí mais na casa de 8,5 na cidade, mas é um excelente consumo para um veículo desse porte, dessa potência, com esse peso. Seria ainda melhor se ele fosse mais leve, tá? Então essa aqui é a bronca que eu dou aqui, não só na BM, mas em todas as marcas que estão indo para essa direção de veículos muito pesados, tá? É lógico que você não deve esperar aqui o balanço dinâmico do Série 3, tá? A gente vai pegar um trechinho mais sinuoso daqui a pouco para mostrar para vocês, mas é um veículo bem competente, sim. Então essa é uma parte também que vale a pena destacar. E para ser bem franco, muito transparente para vocês, no uso assim, caras, eu não senti diferença nenhuma entre ser o Getrag e o ZF, ser dupla embreagem ou automático. Olha, se me falassem que isso aqui era um ZF ou o contrário no outro, te falar que diferença nenhuma, até porque a calibração desse câmbio também não é seca, né? Então não fizeram aquele dupla embreagem de um carro esportivo, tá?
Pelo contrário, vocês viram na largada até que foi uma entrega bem suave, assim, de troca de marcha. Lógico, estou na programação aqui mais normal, né? Mas duas transmissões excelentes em ambos os casos. Então, nessa parte aqui fiquem bem tranquilos. De forma geral, é o que eu falei, é um carro que é bastante confortável de ser usado, tirando essa parte de obstáculos mais secos. Aqui dá até para apoiar um pouquinho melhor. Vocês viram, né, como que foi esse obstáculo que a gente passou agora, um pouquinho mais seco. Caixa de direção tem uma boa velocidade de resposta, inclusive. Já eu comecei a escutar aqui os pneus já chegando perto do limite de aderência, então a altura, a massa, não tem milagre, né, gente? Aqui é um veículo bastante competente, que parte de uma base muito boa, esse é o KL2, mas ele não dobra a física. Então, você quer um carro mais dinâmico, de fazer curva, uma experiência, uma posição de dirigir até mais com as suas pernas para frente, o seu ponto H, que é onde fica a sua bacia, mais baixo, Série 3 na veia, esse é o seu carro, tá? Agora, como eu falei, a disparidade de percepção de qualidade entre esse carro aqui e o Série 3 não está tão grande quanto eu imaginei que fosse ser antes de entrar no carro aqui para fazer o teste, tá? Vamos lá, vou pro modos de direção, escolher o modo Sport, muda o visual do cluster, a iluminação interna muda também, passa para vermelho, tá? E aí vamos então ver como que é a tocada dele agora. Tração dianteira, uma leve distracionada ali, mas tem bastante tração. Torque é o que não falta aqui, né? Ele aponta bem também, ele tem bons pneus, né? Uma largura muito boa, 245 mm na dianteira, é até mais do que os 225 do Série 3, até para compensar um pouco o fato dele ter de esterçar e tracionar no eixo dianteiro, né? Então, é um veículo cuja competência dinâmica está fora de questão. É a base do Mini, mesmo o Mini Countryman já é um carro bastante competente nesse requisito. Então, o que eu digo é o seguinte, dado o fato de ser um SUV mais alto, 1.700 kg e tudo mais, cara, isso aqui é o que dá para fazer você ter um veículo de máxima competência dentro desses quesitos, tá? Precisando, lógico, atender uma série de outros requisitos como conforto e tudo mais. É um carro muito bom. E vai lembrar, né, a BMW com o X5 que começou com essa coisa do super SUV, né, esse SUV com capacidades dinâmicas comparáveis até, né, com um veículo como um sedã. Então, lógico que se a comparação é direta, como o Série 3 esse aqui, você vai se divertir mais com o Série 3. Agora, da mesma forma que eu falei que a diferença entre eles, por você ter uma diferença de plataforma chique, ia ser maior, aqui é a mesma coisa, andando mais rápido com o carro, você acha que a diferença vai ser maior do que realmente é. É um veículo que realmente tem uma competência dinâmica muito elogiável e consegue copiar muito bem o solo também. Então, mesmo com esse eventual desconforto acústico, essa batidinha mais seca que eu falei, em boa parte pela necessidade de usar um perfil de roda mais baixo, ainda assim é um carro muito competente, dá uma diversão boa aqui, cara. Então achei que essa diferença fosse até ser maior do que essa que a gente está realmente experimentando. Agora, indo para a questão, ponto nevrálgico da coisa, né? Qual é o melhor negócio? Cara, vamos lá. Tecnicamente, como eu falei, não tem a menor questão de se comparar, né? O Série 3 320i Sport, estando no mesmo preço desse aqui, fica muito claro como que as marcas conseguem uma margem com os SUVs, né? Afinal, a gente está falando de um veículo de plataforma superior, que vai ter uma série de itens a mais em termos de conforto, em termos de recursos técnicos, né? Comentei tudo isso aí ao longo do vídeo, né? De 3 zonas de ventilação contra 2, questão dos freios, suspensão M Sport, né? Dito isso, tá bem claro, né, que aqui a marca ganha mais dinheiro. O certo seria esse carro aqui custar aí pelo uns 10% menos, seria coerente para você ter essa paridade de superioridade de plataforma, mas a demanda de SUV é bem maior, então essa é a regra do jogo, então é assim que funciona a indústria, tá? Então é assim que a banda toca, tá? Hoje na indústria. Não é só a BMW, todas as marcas trabalham dessa forma. Se você parar para pensar o que é um T-Cross, o que é um Nivus, cara, são derivados do Polo e olha a diferença de valor. Então, isso aí tá dentro do jogo, né? Agora, você que é o cara, não, mas eu faço questão de X1, cara, então me posiciona aqui
em relação ao Série 3. O que eu posso dizer é exatamente isso. Nessa geração, o 11, a percepção qualitativa diminuiu, aumentou muito em relação ao anterior, então diminuiu muito esse intervalo que existe entre o Série 3 e o X1, tá? Antes você comparava um X1 e um Série 3, você fala, não tem comparação, a cabine, não sei o que. Lá você vai ter ainda um luxo um pouco maior, materiais um pouco melhores, com essa parte do couro, mas olha, é muito mais sensível, é muito mais próxima essa paridade, tá? Então, nessa questão de diferença acaba não sendo tão grande. Se você não é um entusiasta que vai ficar, nossa, querendo extrair o limite do carro, se divertir numa estrada de montanha, e com isso aqui você consegue se divertir também, né? Agora que a gente está aqui no modo esporte, ele até segura mais as rotações aqui. Então, se você não vai usar tudo que o freio tem, enfim, vai te atender muito bem aqui. Mas aquilo lá, né, o coerente, o correto seria, por precificação técnica, seria esse que está abaixo do 320i M Sport, né? E é um veículo menor, então em muitas coisas você não precisa pensar tanto na hora de encarar uma valeta, uma lombada mais aquelas miniaturas de Pão de Açúcar que o pessoal faz aqui, né? Então, para algumas coisas, porta-malas, enfim, esse carro vai atender até melhor do que o Série 3. Então, o que eu posso te falar é isso, assim, se você aceita, dentro de tudo que eu expliquei para você, o fato desse carro aqui custar mais do que o Série 3, ou seja, ter o mesmo preço, justamente porque a demanda é maior, o interesse público é maior, superada essa página, cara, você vai estar com um carro realmente muito, mas muito bom. Um ótimo veículo de uso, com bom consumo, baita sistema de som, recursos semi-autônomos, nem cheguei a comentar, né? Enfim, centralização de faixa, câmeras 360, tudo aquilo que você espera no veículo desse segmento. Então, olha, e é o líder de categoria, então em termos de mercado você também fica aí com pão quente na hora de você trocar, vender, enfim, você não fica com um carro que é nichado dentro do meio dos SUVs. Então, o que eu posso falar é isso, o certo seria sim ele custar um pouquinho menos, mas você não vai estar fazendo um negócio ruim comprando esse carro aqui. Certo, pessoal? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa avaliação. Aliás, não esqueça de conferir a avaliação no 320i M Sport. Acho que vai um bom paralelo entre as duas, né? Entre esses dois produtos, que acaba sendo uma visão bem interessante. Foi uma experiência interessante, né? Mesmo preço, pegar um logo depois do outro. Então, deu para fazer esse paralelo aí bem bacana, que eu espero que vocês tenham curtido, certo? Então é isso, gente. A gente se vê num próximo vídeo. Não esqueça aí de assinar o canal, ativar as notificações. Isso realmente quer ajudar a gente a produzir cada vez mais. Seja um assinante de um dos planos do Flatout em assine.flatout.com.br. Eu insisto nessa mensagem porque é muito importante mesmo, tá? Então é isso, gente. A gente se vê numa próxima. Valeu!